A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Em algum momento você está tomando um café e, puxa vida, esqueci a senha. Ou você larga o café, esfria, ou você vai procurar essa senha, enfim, não sei o que acontece. Mas eu já esqueci várias senhas, mas aí acabei criando o meu método de guardá-las. Mas eu sei que nem sempre elas são as melhores maneiras. Por exemplo, tem a mesma senha para tudo. E, para tudo não, para uma boa parte. E quem vai falar a respeito disso é o Nivanci, que trabalha com cibersegurança, que isso hoje, não só para a nossa vida pessoal, ela é importantíssima para as organizações. Vamos lá, vida pessoal. Quem aqui já teve hackeado alguma rede social? Para falar o mínimo. E nas organizações, o que isso pode gerar de senhas de um funcionário que saiu e deixou para outro? Bom, e você, gostaria que você se apresentasse, já te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Por favor, conte um pouco do seu trabalho e da sua empresa. Tá bom, obrigado, Madeira. Bom, meu nome é Nivanci Naville, eu estou liderando aqui no Brasil a Maecina nos últimos 2 anos, né? Basicamente é uma startup inglesa, tenho mais de 30 anos de experiência na indústria de tecnologia e agora focado em cibersegurança e num componente muito específico, que é o componente de geração de credenciais e proteções de credenciais, que parece muito básico, mas é a forma como nós tratamos as nossas credenciais, né? Eu diria que nós destratamos, né? Porque são simples, reutilizáveis e faz todo sentido isso. Por quê? Porque o ser humano ele não tem a capacidade de criar senhas fortes e guardá-las. E essa questão da segurança ela ficou muito em voga em 2022, até por causa de urnas eletrônicas de votação, mas a gente não vai falar especificamente disso, mas para que a gente pense na questão do quão é importante uma segurança. E aí a gente trazendo isso para as corporações, o que pode haver de ganho ou prejuízo à segurança, à cibersegurança para uma corporação? Então, fazendo a correlação, né, quando você traz a questão das urnas eletrônicas e agora trazer das empresas, qual que é a diferença sutil? As urnas, elas nunca estão conectadas à internet. Elas são totalmente standalone. Você tem todos os protocolos de segurança que você pode ler a respeito e eu não sou especialista. Sim. Mas essa é a grande sacada. Então elas estão lá standalone. O mundo corporativo está 100% conectado. Como nós estamos aqui Como agora. nós estamos agora. E a pandemia, o que ela trouxe? Ela trouxe a necessidade de você colocar todo mundo em casa, quebrando uma regra principal, que as empresas, quando nós estamos no ambiente da empresa, nós estamos na famosa intranet, nós estamos protegidos por uma rede privada da empresa. A hora que você sai para o ambiente externo, você está na internet. Ou seja, você está conectado, todos estão conectados. E a segurança, o seu equipamento que você tem lá na ponta, pode ser seu, pode ser o da empresa. Os equipamentos foram para as casas, né, de muitos funcionários, e aquilo passou a ser o computador da família, não só da empresa. E todo mundo acessando. Então é aí que você começa os riscos. E hoje, quando a gente fala de credencial, nós estamos falando de que 80% dos ataques de ransomware são feitos através de credenciais legítimas. O que significa... Isso eu ia falar, para você traduzir o que é uma credencial legítima. Então, é o seu login, né, o seu usuário e sua senha. Ou seja, eu entro e acesso o seu ambiente com o seu nome e com a sua senha, que foi hackeada através de um phishing, através de uma força bruta lá da sua rede social, ou do seu Chrome que você salvou ali, por exemplo. Ou que você passou para alguém. Ou que você passou para alguém. Exatamente. Então, esse acesso legítimo faz com que
o invasor nesse momento, você fala, não, mas meu acesso na empresa é mínimo. Então, só que ele vai lá colocar, ele vai instalar o vírus ou ferramentas que ele vai controlar. Então, toda vez que estiver se logando no ambiente corporativo, ele vai estar lá vislumbrando, procurando uma possibilidade de escalar dentro da rede da companhia. E é aí que você tem os ataques de ransomware. Você me fez lembrar de algumas coisas assim, pode ser ridículo, mas eu quero fazer um comparativo. Quem aqui já teve o seu computador acessado remotamente para conserto? Exatamente. Você não está mexendo no seu computador e tem alguém mexendo. É uma sensação tão ruim, né? Eu, às vezes com o meu Mac, eu estou lá e a pessoa... Gente, tem alguém mexendo no meu computador e eu permiti. Exato. Agora, e nas corporações? É a mesma forma, né? A mesma coisa. Por exemplo, as companhias, né? Os famosos helpdesks, eles têm esse tipo de ferramenta. A questão é que se eu tenho a senha da pessoa do helpdesk, lá do João, do helpdesk, né? E a pessoa se conecta, eu posso me passar pelo João, esse é o problema, acessar aquele equipamento e aí fazer uma escalada dentro da rede da empresa. É porque eu nunca sei quais são as intenções do outro. Se eu não sei a intenção do outro, eu tenho que me resguardar. Corretamente. E aí o que eu faço então para me resguardar em termos de senha? Então, Ou a corporação, né? a gente tem, né, na Maicina, nós temos um conceito que é o seguinte: se você não é dono do seu acesso, se você não controla o acesso, você não controla o seu dado. O que nós queremos dizer com isso? Que as empresas, elas têm que mudar o business as usual, que é permitir que o usuário crie a senha, Ok. e passar ela, a empresa, a criar a senha e distribuir para os usuários. Então, esses usuários finais passam a ser apenas consumidores de chaves de acesso, sem a responsabilidade de criar. Mas E sem a responsabilidade de conhecer. Desculpa, e Pois eu não. guardar? Como que eu faço para guardar isso? Aí a nossa solução, a própria aplicação Maicina, ela guarda todas essas credenciais. Então, como que ela funciona? Nada mais é do que um app que roda no seu desktop, no seu PC. E lá você recebe, distribuído de uma console master, todas as senhas para consumir. Então, quando você instala o app, aí sim você vai dizer, né, que Mariela é a Mariela. Vai cadastrar frases específicas, uma senha sua, mas esse é um momento único. Quando você vai abrir o seu app, você vai se autenticar. Eu vou reconhecer que você é você e permito o acesso a todas as ferramentas que a empresa distribuiu para você. E aí a gente entra num outro ponto que eu lembro que a gente conversou sobre isso. Esse reconhecer que eu sou eu não significa um reconhecimento facial, por exemplo. Não precisa ser um reconhecimento facial. Ele pode ser através de uma palavra-chave, perguntas pessoais, né? E um PIN que você mesmo crie. Tá. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas eu posso passar isso para alguém? Pode. Mas aí o que vai acontecer? Do outro lado, essa pessoa vai ter que ter instalado o Maicina no computador dela, vai se passar por você. E isso, então, a gente pode já considerar que é uma fraude. Né? Então aí você vai para outros caminhos de punição. Já não é mais a ferramenta que é responsável, Não, porque a gente já está indo para um outro caminho. Aí já é o indivíduo responsável pelas informações. E eu queria que no próximo bloco, que a gente vai dar uma pausa aqui agora, que a gente falasse o seguinte, discorresse a respeito. Será que as pessoas, elas dão uma devida importância às suas senhas? Será que essas pessoas negligenciam a importância de uma senha, independente do acesso que ela dê? Eu queria que a gente falasse nisso no próximo bloco, por favor.
E você, então, a questão da senha, a minha grande preocupação é, a gente negligencia. Meu filho, recentemente, aconteceu isso com ele, hoje a gente está gravando numa segunda, na quinta ou na sexta-feira da semana passada, uma amiga, eu morei em Araxá, como a gente conversou antes, morei 18 anos, uma amiga de Araxá recebeu uma mensagem assim: mãe, mudei meu celular, com a foto dele e o nome dele. Olha a confusão. É meu filho, mandou como se fosse, quer dizer, hackeou a rede de alguém, colocou uma outra foto de não sei quem e de um DDD que ele nem tá mais, porque a gente já não mora em Araxá. Quais são os pequenos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia com as nossas contas? E eu acredito que se a gente aprender a fazer isso com o que é pessoal, com certeza isso vai impactar nas organizações. Sem dúvida. Bom, sim, nós negligenciamos nossa senha e negligenciamos por muito tempo. Uhum. E ainda acho que ainda negligenciamos. Por quê? Porque nós procuramos criar senhas simples, né, que nós podemos lembrá-las, né, e fazemos dela comum, ou seja, para todas as nossas redes sociais, os nossos sites de compras, tudo aquilo que você tem que cadastrar, você acaba usando a mesma senha. O risco por trás... Eu sou uma que faço isso. Depois que a gente começou, eu vou ter que mudar tudo. Isso. Mas tenha certeza que eu vou passar uma versão para você de uma ensina pessoal para você começar a utilizar. Muito obrigada, porque tem que aprender a fazer isso. Então, e aí tem outros pontos adicionais, né? Então, a partir do momento que você imagina lá, você compra no Pão de Açúcar, online, a sua senha do Pão de Açúcar. Sim. Por comodidade, você já deixou seu cartão de crédito lá cadastrado. Então, percebe o risco de uma senha dessa roubada, o estrago que vai acontecer? Você vai perceber que provavelmente você vai receber uma mensagem de venda no seu cartão de crédito, aquilo vai saltar aos seus olhos e você vai correr atrás do prejuízo, mas vai correr atrás do prejuízo. Mas a grande questão é que às vezes esses prejuízos são pequenininhos e você vai deixando passar. Exato. Só que de repente vem um grande. Exatamente, é isso mesmo. Você pode perceber ou não perceber. É. E aí, o que acontece? Essa senha, né, que nós usamos, pode ser o nome do seu filho, com a data de nascimento, mas aí, qual é o nome do seu filho mesmo? Bernardo. Bernardo. Então, ao invés de você usar o A lá no Bernardo, você usa um arroba. Uhum. Você entendeu? Mas não vai mudar. Não vai mudar. Porque todo mundo faz isso. Hoje em dia está todo mundo fazendo isso. Você entendeu? O I vira uma exclamação. Exatamente. Então, as engenharias sociais, as forças brutas, rapidamente têm aplicativos que quebrem essas senhas muito rápidas, né? Então, esse é o segredo. E aí você vai levar isso lá para a empresa. Você vai ser contratada, no primeiro dia, você no seu Welcome Kit, você vai receber lá um link para acessar os seus sistemas e criar suas senhas. Sim. Né? E qual senha que você vai colocar? Bernardo, Claro que eu tenho o hábito de coisa colocar. lá, por quê? Porque é o que você vai lembrar. Sim. Então, sim, os riscos estão grandes e sim, nós negligenciamos as nossas senhas ou credenciais o tempo todo. Porque depois da nossa conversa, a conversa prévia que nós tivemos, eu fiquei pensando, falei, poxa, às vezes a gente acha assim, é só a minha senha, né? No meu caso, quantos de nós já se deparou com rede social sendo invadida e os danos emocionais que isso causaram? Às vezes até para corporações também isso afetou. Senha de celular. Fotos que não deviam vazar e vazaram, né? Então como que a gente vai lidar com isso no dia a dia? Você está falando, né, da empresa aqui, mas eu queria que você desse dicas pra gente. Bom, eu acho que mudar um pouco o nosso mindset. Então essa é a primeira coisa. Eu me lembro que quando eu comecei no Maicina, a primeira vez que eu comecei a usar o produto, eu falei, puxa vida, mas ele não é tão simples como eu gostaria, mas ele traz a segurança que eu preciso. Né? Então, esse é o ponto. Então, você não tem segurança e comodidade
elas não andam juntas. Isso é bom. Então, como recomendação para as pessoas, né, é revisitarem as suas senhas, né, e procurar ferramentas que possam ajudar a criar essa senha forte e que não possa ser quebrada facilmente. Eu, Mariela, na minha ingenuidade, eu consigo criar uma senha forte? Você vai conseguir, sim, se você seguir alguns padrões. Então os padrões são números, né, algarismos, caracteres especiais. Que é o que eles já têm pedido ultimamente. Que é o que eles pedem ultimamente. Letra maiúscula, caractere Letra especial. minúscula, e caractere especial. E longa, né, uma senha de 14, 16 dígitos. Até aí você criou sua senha. Ponto. E para lembrá-la? É isso que eu ia falar. Hoje no café da manhã, a gente conversando, e meu marido falou assim, eu mal sei meu telefone. Como que a gente que não lembra mais? E antigamente a gente sabia, né? A gente estava falando era disso. Eu sabia telefone de todo mundo, de data de aniversário de todo mundo. Hoje, se não é o meu celular, me lembrar do remédio Então, que eu tenho que tomar. O que acontece que se você perder o seu celular hoje? Exatamente o que vai acontecer? Você perdeu a vida. Né? Você tá... Você não perdeu a vida, mas você fala, o que eu vou fazer agora até conseguir recuperar? E eu volto, né? Você tem o seu celular? É importante ter o backup do seu celular, tudo bonitinho, tudo protegido para tentar resgatar. Uma vez que perder o celular pode ser uma coisa corriqueira, vamos dizer assim, Deus, né? Mas é muito sério isso. E as corporações hoje, ao que elas têm que estar atentas ao comportamento dos seus funcionários? Então, eu acho que aí nós podemos separar talvez em duas vertentes, né? A vertente da fraude propriamente dita. Ótimo. Né? Que é quando você tem a intenção. E para isso, muito pouco tem o que se fazer, né? Você tem que poder logar, né? Ter uma rastreabilidade de tudo aquilo que é feito pelos funcionários, de tal forma a evitar a fraude. No finalzinho, no meio do ano passado, na Dark Web, existiam anúncios comprando credenciais de empresas brasileiras, da Vivo, da TIM, empresas de call center. E qual seria não se sabe, né? Para que usar? Não, por que ele se ele estava comprando, alguém estava vendendo. Exatamente. E aí ele tem aqui o famoso acesso legítimo. Lembra que eu falei lá no início? Que as invasões elas começam de acesso legítimo? Pensa, você foi mandado embora, você está infeliz, você... Está com raiva da empresa. Está com raiva da empresa. Né? Tá fácil. Se você der um Google como me vingar lá, você vai achar 1000 oportunidades. Uma delas é vendendo a senha. Uma delas é tanto acesso. Nós tivemos um cliente que ele teve um problema de invasão. Por quê? Porque os funcionários saíram da empresa, ele trabalhava muito com terceiros, e saiu e não fazia a limpeza da base de dados de acesso à senha. E as pessoas iam embora e continuavam conectadas com a empresa. O quanto isso é sério, o quanto que a gente tem que tomar esse cuidado. A gente nunca sabe, em momentos de raiva a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. É a primeira coisa. Né? Quem é casado sabe do que eu estou dizendo. Tira o vaso, né? Tira o vaso. Em momentos de raiva a gente não sabe o que está acontecendo. E também a gente não sabe qual é a intenção da outra pessoa. Eu me lembro de... Óbvio que eu não vou citar aqui situações, mas assim, a pessoa saiu e continua tendo acesso ao e-mail. Isso, exatamente. Ou demora, né? Demora a encerrar aquela conta. Isso. Eu até hoje, né? Lógico, quando eu saí da empresa, eu fiquei com o meu número de celular, afinal de contas eu trabalhava mais de 30 anos, aquele número passou a fazer parte da minha vida. Então, e não daria para repassar para outra pessoa.
Só que dentro da empresa ele estava cadastrado em várias formas de comunicação. E tem uma delas ainda que de vez em quando eu recebo um SMS. Eu não sei como mandar, né? Olha, por favor. Me tira daí. Ainda não achei esse caminho, mas ainda vou encontrar. Mas você, com tudo isso que a gente conversou aqui, né? Essa questão assim da importância de você preocupar desde o seu pessoal, né? Até para que isso também reflita na questão da organização. Sim. Como que a organização ela tem que se preocupar que isso pode acontecer de um acesso, normalmente, já que você está dizendo, por um acesso legítimo, ou seja, de alguém que realmente tem o acesso àquela corporação. O que você deixa de principal mensagem para uma startup, para uma organização que está ouvindo aqui? Como que ela, olha, eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer para criar uma segurança melhor, uma cibersegurança melhor. Olha, eu acho que a principal mensagem é assim. Hoje, eu vou fazer uma correlação. No mundo físico, né, antes do digital, você tem a chave para abrir a sua porta. Ótimo. Né? E essa chave abre aquela porta. Ela não liga o seu carro, né, ou o carro do seu marido. É uma chave única para uma porta única. Eu acho que, pegando essa relação, é isso que as empresas têm que trazer para a mesa. Né? Prover uma chave única para um acesso único e não uma chave genérica para acessos globalizados. O que nós tentamos passar é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque nenhuma empresa hoje está preparada para, olha, você chegou, você vai instalar essa aplicação aqui e você vai receber as senhas dos sistemas que você vai consumir. E a proposta, não se preocupe, porque elas estão guardadas no seu cofre e são únicas para você. E você nem precisa conhecê-las e não vai anotar em nenhum lugar. Por quê? Porque isso é uma mudança total de paradigma. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, como eu falei no início, se você não controla o acesso, você não controla o seu dado digital. E hoje o dado digital é o maior patrimônio das companhias. Tudo é informação. E se a gente puder fazer o seguinte, talvez quem está escutando fale assim, minha empresa é pequena, não preciso de tanta segurança. Você tem alguma história que você possa contar de alguém que poderia ter cuidado melhor dos seus acessos? Olha, eu vou passar um dado para você que é o seguinte, 60% das empresas pequenas que sofrem um ataque, elas fecham. Opa! Esse é um excelente alerta. Você entendeu? Então, não dá para brincar com isso. É sério. Uma boa parte delas desaparecem. Por quê? Porque o prejuízo é tão grande que você não tem como recuperar. Olha, o custo de recuperação são milhões de dólares. E esse ataque, ele pode, normalmente, quando acontece isso, ele vai em que área? Tem alguma estatística nesse sentido? Basicamente, não precisa ir em área alguma. O que os hackers fazem é bloqueiam todos os dados, criptografam, você perde todo o acesso à sua base de cliente, o seu faturamento, o seu sistema de faturamento, a sua gestão de estoque, gestão de pedidos, e a sua empresa está parada. Se você pode pagar o resgate, se você tiver dinheiro para isso, se você tiver backup, você pode tentar recuperar, mas você não sabe de que momento. E, aliás, né, que é comum, a primeira ação, antes de criptografar, de bloquear a empresa, os hackers eles trabalham e falam, deixa eu ver como é que é feito esse backup aqui, e vão lá e destroem a sua capacidade de restaurar as informações. Tanto é que hoje, uma das maiores empresas, né, que atuam na área de backup e restore, né, que nós falamos, né,
Hoje eles trabalham com várias ferramentas e praticamente on time, né? O dado que está sendo gerado hoje já está subindo, backupeado em várias instâncias diferentes, para caso haja um incidente, o tempo de recuperação será rápido e eventualmente não ter o pagamento do resgate. Eu não tinha pensado nessa questão do resgate. Eu já tinha visto algumas coisas a esse respeito, né? Que pega e depois te cobra para que te libere tudo de novo, isso. né? E nesse aspecto é importante ressaltar que está havendo uma mudança muito grande na indústria de cibersegurança de seguros. Porque hoje as empresas fazem os seguros de cibersegurança, mas não tem uma contrapartida. E as seguradoras já perceberam que o risco é muito alto. Então hoje vão vir mudanças para a indústria de seguro, que se a empresa não tiver requisitos mínimos, e eu vou te dar um exemplo, quando você faz o seguro do seu veículo, se for uma picape, uma Sandero, você tem que colocar um rastreador. Sim. Então, se você não começa a ter um requisito mínimo de segurança, e não é só backup e restore, acesso vai ser fundamental, porque, de novo, o famoso 80%, as empresas de seguro não farão seguro, e algumas já estão contestando se paga ou não o seguro. Poxa. Por conta dessa questão de o quão preparado você está para se proteger. Ou seja, eu tenho que estar preparado, porque caso aconteça eu tenho que provar. Falei assim, não, eu estava preparado e mesmo preparado, aquilo aconteceu. Porque como nós falamos, você me fez uma pergunta que foi aquela, tem como não ser... Eu ia te fazer essa pergunta agora. Existe alguma senha que é inviolável? Não, na realidade, né, elas poderão ser, né? Então existe uma estatística que diz o tipo de senha, a forma como ela gerou, que ela só vai ser quebrada com padrões quânticos, com computadores quânticos ali na frente. Ok, então, mas, ou seja, vai ser quebrada. Um dia pode vir a ser quebrada. Lógico que se você, né, você vai seguindo. Né? São os dois lados. Quem está fazendo a proteção vai melhorando e o outro lá que quer quebrar também vai melhorando. Né? Por isso que nós dizemos, né? Nós não garantimos 100%, porque ninguém vai conseguir garantir 100%. Mas a gente acredita que você segmentando suas aplicações e distribuindo senhas fortes para o seu funcionário, através de uma solução como a nossa, você vai reduzir muito o risco de ataque. Vai eliminar? Não. Por quê? Lembra, né? Tem também a má fé. Exato. A gente nunca sabe a intenção do outro. A gente nunca sabe a intenção. E aí eu me lembro que eu te fiz uma outra pergunta, eu queria que a gente encerrasse conversando sobre isso, porque talvez algumas pessoas pensavam assim, mas hoje em dia a identificação a identificação é facial, então a minha face é a minha face. Aí eu lembro que eu comentei com você de uma pessoa que eu conheço. Eu falei, nossa, seu filho, era uma mulher, eu falei, seu filho parece tanto com seu marido? Ela falou, não, ele parece muito comigo, a ponto dele pegar o meu celular e o meu celular desbloquear com reconhecimento facial. Eu falei, não, então depois dessa eu não tenho o que dizer. E realmente o reconhecimento facial ele é extremamente falho. Aí eu te fiz uma pergunta, o reconhecimento de íris, ele é infalível? Olha, é um dos mais fortes, né? Mas eu participei de um webinar há um tempo atrás, já mostrando falhas, e a falha não é na questão da íris em si, mas a sua íris autentica o seu dispositivo, mas eu posso copiá-la. Meu pai. E autenticar da mesma forma. Então nós voltamos ali para estaca zero, você entendeu? A questão da... como é? Que é de alguém... Não, o nome que você usa. A fraude, né? Não, você usou o nome, é acesso legítimo. O acesso legítimo. O acesso legítimo. Então, se eu puder copiar, né? Então você pega hoje uma impressora 3D, ela faz uma máscara Puxa vida. sua.
Pronto, a sua face já está lá. Você trouxe o caso da sua amiga aí, mas existem outras formas. A questão da íris não é a íris em si, mas a capacidade dela ser copiada. Aí você fala, mas como isso pode ser? Olha, a partir do momento que você está criando um banco de dados enorme, com dados, né? O reconhecimento facial em todo lugar. Esse dado está, se esse dado for roubado, você pode criar uma base de acesso. Vivancir, aí no fim das contas, o que a gente faz então? Sempre muda a senha? Isso é importante e por uma senha forte ou robusta, como nós falamos. Pelo menos e que não seja única. Logo, essa carapuça serviu. Logo, né, buscar uma solução, uma ferramenta que ajude você a fazer essa gestão, ela é importante. Né? E que a gente não negligencie por ser só a minha senha, porque pela minha pode-se conseguir fazer, porque a gente nunca sabe a intenção de quem conseguiu aquela senha. Né? E acima de tudo, que tanto na vida privada como no mundo corporativo, né, você não pode penalizar a pessoa pela senha que ela criou. Então você tem que dar ferramentas, né, ou um apoio para que tenham suas senhas fortes. Porque aí ela vai... isso vai... Com quem que você falou? É quase que a questão do rastreador do carro, né? Exatamente. Você dá uma condição para a pessoa para que aquilo tenha mais eficiência possível, né? Exatamente isso. E a exime da responsabilidade. Nossa, você me fez pensar, eu fico imaginando aqui as minhas senhas, as mais comuns que eu coloco, porque como tem ali umas 4 ou 5 senhas que são mais comuns, às vezes eu digito uma, não é aquela, é a outra. Isso. E quantas vezes você não faz reset de senha porque fala, puxa, aqui eu não me lembro mesmo. Não me lembro de jeito nenhum. E aí vai me bloquear. Isso. Aí vai bloquear, exatamente. Aí vai me bloquear. Deixa eu pedir uma redefinição de senha. E aí você acaba colocando uma senha que você acha mais fácil. Isso, ou que você já usou. Às vezes você recebe aquela mensagem, olha, você já usou essa senha aqui nas últimas 3, 4 vezes, aí você fala, vou ter que criar uma nova. Aí você vai pegar lá o seu caderninho e vai anotar essa nova senha. Hoje eu já não faço mais isso, eu abro o meu aplicativo e escolho a senha, ele faz a senha para mim e eu simplesmente gravo. E aí você me fez lembrar de uma outra coisa que eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. É uma pessoa que já tem mais de 70 anos me mandou uma mensagem e falou, olha, recebi aqui que estão tentando acessar a minha rede social da Rússia. Isso. Aí você pensa, tá, uma pessoa de 70 anos, ela não usa isso como uma questão profissional, é só uma questão pessoal. Mas peraí, por que uma pessoa na Rússia está querendo fazer isso? Qual é a intenção dela ao fazer? Então a gente tem que tomar cuidado com absolutamente tudo. Né? Eu mesmo passei isso do meu Hotmail, de repente. Você comentou isso também. Apareceu que estava sendo uma mensagem no celular que estava sendo acessado pela Rússia, né? Eu não tive dúvida. Entrei no meu Hotmail, fui lá, minha senha, né, eu já tinha negligenciado um pouquinho, ela já estava ali há um bom tempo, eu falei, bom, tá na hora de trocar já. Aí você já colocou uma de acordo. Isso, já criei uma adequada através do meu aplicativo Mais Cena, então que ótimo. eu fiz isso daí. E você, quem ouviu esse podcast, quiser saber mais a respeito, aonde essa pessoa pode procurar mais informações? Bom, pode me procurar através do meu LinkedIn, Ivancir Navilli, ou através do site www.maiscena.com. Por favor, só letra, como que... www.mycena.co, e aí vai encontrar informações, ponto de contato. Ou pode me procurar diretamente também, Ivancir Navilli, meu telefone é o 985699069. DDD 11, okay. 100% à disposição. Muito obrigada mais uma vez e que a gente esteja sempre protegido. E pode ter certeza que eu vou te procurar porque eu quero mais informações desse Estou 100% à sua disposição. Obrigada. Para você que está aqui acompanhando Inovação na Veia, mais uma vez, obrigada. Lembra de seguir @podcast.inovaçãonaveia, @café com Mariela Parolin. Até o próximo episódio. Com segurança.
Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!